intenção era a capitalização privada, não tinha dúvidas, enfim, que um banco que funcionava com um déficit de capital daquela dimensão iria ter dificuldades no mercado. O Banco de Portugal disse-nos, enfim, que questões que envolvessem decisões do Governo teriam que ser tratadas com o Governo e, portanto, nós pedimos uma audiência ao Sr. Ministro das Finanças, que nos recebeu imediatamente. Dr. Vítor Bento estava naturalmente preocupado com a dimensão dos prejuízos que colocaram o banco abaixo do rácio de solvabilidade mínimo exigido. Portanto, naturalmente que estava preocupado. Aliás, estávamos todos preocupados com a dimensão dos prejuízos do BES. O Dr. Vítor Bento perguntou, e repare que fazer uma pergunta é uma coisa muito diferente de uma proposta. Uma pergunta, se o modelo de recapitalização pública se ainda era válido, se ainda existia. Aquilo que tentámos saber foi basicamente isso, portanto, se haveria disponibilidade do Governo para assumir publicamente que funcionaria como backstop de capital no caso de falhar a capitalização privada e se haveria ou não a possibilidade de haver uma espécie de financiamento intermédio por conta desse capital que fosse reversível uma vez obtido o capital privado. O Governo entendia que uma declaração dessa natureza poderia ser contraproducente, afastando os investidores privados, poderia assustar os investidores privados e, portanto, não mostrou disponibilidade para uma afirmação dessa natureza e também, enfim, não pareceu que, do ponto de vista político, a disponibilidade para envolver dinheiros públicos numa solução fosse muito grande. Mas para que o Dr. Vítor Bento pudesse fazer um pedido de recapitalização pública, seguramente teria de estar mandatado pelos seus acionistas. Digo eu. Porque o Conselho de Administração tem os poderes que os seus acionistas lhe dão. E, portanto, julgo que nem o Dr. Vítor Bento, pela pergunta que me fez, estaria em condições sequer de colocar essa proposta em cima da mesa. Pela maneira como a pergunta foi formulada e pelo facto da resposta nitidamente ter sido algo que não antecipava, não era uma proposta que tivesse sido discutida com os acionistas e que eles tivessem condições de apresentar. O envolvimento da capitalização pública implicava um plano de reestruturação aprovado pela DGCOM, pela Direção-Geral da Concorrência. Mas basicamente, portanto, a intenção era saber com o que é que poderia contar. Não foi feito, obviamente, nenhum pedido, até porque naquela altura não tinha sequer legitimidade para fazer qualquer pedido, porque a formulação de qualquer pedido tem que passar por um processo institucional interno, nomeadamente tinha que ser aprovado pelos órgãos próprios do banco e, portanto, não se tratou disso, tratou-se apenas de tentar perceber qual era o quadro com que poderia vir a contar ou não.